E aí, pessoal, tudo bem? Como é que tá todo mundo? Espero que muito bem, tá? Muito bem. Então, nessa aulinha de hoje, eu vou trocar uma ideia com vocês sobre o elefante. Não. A gente vai falar sobre escala, tá? Essa escala que geralmente vem aí nos mapas, nas imagens, nas figuras, nas fotos, tá? Nos desenhos. E uma escala nada mais é do que uma proporção matemática que te mostra o seguinte: olha, eu diminuí, tá, da imagem real para essa imagem aqui, ou eu aumentei de um certo tamanho para esse tamanho aqui, tantas vezes, mais ou tantas vezes menos, né? Se você aumentou ou diminuiu a imagem. Então, a escala ela te passa essa informação. Muita gente tem medo assim de escala, não tem segurança de trabalhar com isso, mas é algo muito simples, não tem erro. Então, olha, eu vou bater um papo aqui com vocês no Paint mesmo, tá? Que é um software bem simples, bem tranquilo. Eu nem vou trabalhar com uma precisão assim muito exagerada, mas é só para dar uma noção mesmo para vocês. Ah, e por que o elefante? Cara, não sei, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Como que uma escala ela é apresentada? Bom, ela é apresentada geralmente assim, ó. É alguma coisa, dois pontos, outra coisa. Ponto, é isso. E o que quer dizer uma, o que quer dizer a outra? Essa escala, geralmente, ela vem em centímetros de ambos os lados. Por que eu falo geralmente? Porque você pode montar a escala que você quiser na proporção que você quiser, tá certo? Mas nos livros, ou seja, o que é padronizado, geralmente, é em centímetros. Por quê? Porque a imagem, ela vem em um papel, em um caderno, em um livro. E no livro, você ter a unidade centímetro para medir é algo mais conciso, né? Porque uma página tem ali em torno de 30 centímetros de altura por 21 de largura, acho que é mais ou menos isso. Então, é fácil de você medir em centímetros a imagem que você está vendo ali na página, tá certo? Por isso que é centímetros para centímetros, não tem uma explicação melhor do que essa. E então você não precisa escrever que a unidade está em centímetros, porque este é o padrão. Agora, se você montar uma escala diferente, né, se você fizer uma escultura, aí tudo bem, a sua escala pode ser em metros. Aí lá embaixo na escultura ela vai estar escrito que é em metros, tá? Porque querendo ou não, uma escala é uma razão e por ser uma razão você pode usar a unidade que você quiser. Então vamos lá. Quem é o número da esquerda? Quem é o número da direita? O número da esquerda, ele representa a figura que você está vendo, tá? Ele te dá a unidade da figura que você está vendo. Então, geralmente aqui vem o 1. Geralmente, porque não precisa ser o 1. Pode ser qualquer outro número. Mas o 1, como ele é a unidade matemática, é o que aparece aí do lado esquerdo. E do lado direito, vem um número referente a quantas vezes você diminuiu ou aumentou essa figura. Então, por exemplo, 1 para 10. Se vier uma escala dessa imagem desse elefante, aqui no cantinho, geralmente as escalas também vêm aqui, viu, gente? No canto inferior direito. Isso quer dizer que esse elefante, em relação ao tamanho original dele, ele teria sido reduzido em 10 vezes. E como aqui estamos padronizados em relação a centímetro, quer dizer que cada 1 centímetro do elefante que você está vendo, na realidade, significam 10 centímetros do elefante real. É isso. Eu vou deixar escrito aqui em cima, porque no céu aqui está mais legal de enxergar. Agora, vamos imaginar a respeito apenas deste elefante aqui. Vamos pegar essa imagem, então essa imagem é a original. Aí eu vou lá, seleciono ela e eu quero mexer nas dimensões desse elefante. Tá? Quero mexer, ou seja, quero diminuir ou aumentar essa imagem. É possível, né? E como que a gente pode fazer isso? De várias maneiras. Tem as maneiras erradas e tem a maneira certa. Quais seriam as maneiras erradas? Se eu diminuir apenas a vertical dessa imagem, o elefante ele vai se achatar. Ou seja, ele ficará desproporcional em relação ao elefante que está lá atrás. Então, a gente não pode alterar apenas uma das dimensões. A mesma coisa se eu mexer apenas no tamanho horizontal dessa imagem, né? O meu elefante ele iria espremer, ó, em relação ao elefante original.
Eu não posso também mexer apenas na dimensão horizontal. Bom, então, para que a gente mantenha a proporcionalidade da imagem desse elefante, a gente tem que reduzir em diagonal. E reduzir em diagonal significa que você está fazendo o quê? Significa que você está mexendo tanto na dimensão horizontal quanto na vertical, de maneira proporcional uma à outra. Então, para a gente fazer uma redução precisa, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou traçar uma diagonal aqui nessa imagem. Você pode traçar uma diagonal da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Isso é irrelevante, tá bom? Eu vou colocar aqui da direita para a esquerda. Aí, o que a gente tem? Eu tenho que dividir, vamos supor que eu queira dividir essa figura ao meio. Ou seja, eu vou pegar aqui um elefante que tem a metade do tamanho deste que está na foto. Então, eu vou ter que trazer esse ponto aqui da diagonal para a metade dela. Ou seja, eu vou dividir a diagonal no meio. Então, ó, a metade da diagonal, ele está aqui, ó, porque eu já fiz os cálculos aqui. Ó. Então, aqui está o centro da minha diagonal, nesse lugar. Quer dizer, então, que para eu reduzir essa figura na metade, eu vou pegar esse elefante aqui, ó, e vou descer esse ponto que está lá em cima, ó, que é esse quadradinho aqui onde eu estou segurando o mouse, até o ponto que significa a metade da minha diagonal. Olha lá, ó. Pronto. Acabei de reduzir o meu elefante à metade do tamanho dele, em relação à foto. Agora, qual é a escala que nós temos aqui em questão? A escala é simples, é 1:2, visto que eu estou tendo como referência aquela imagem anterior, né? Não é o elefante como um todo, tá certo? Então, essa imagem aqui, ó, ela está na escala de 1:2. Ou seja, cada 1 centímetro da minha imagem representa 2 centímetros da imagem real. Ou a gente pode dizer de uma forma mais ampla que eu reduzi o tamanho dessa imagem aqui à sua metade. Então, note que aquela imagem do elefante, que representa metade do tamanho do elefante original da minha foto, ela coube 4 vezes naquela imagem anterior. Ué, mas que estranho, né? Porque se você tem a metade do tamanho, ele não teria que ocupar a metade da imagem? Claro que não. Claro que não. Porque a metade da imagem significa você pegar apenas ou um pedaço à direita, que você está partindo da imagem 2, ou então você pegaria um pedaço à esquerda. E ambos são retângulos com dimensões que não são proporcionais à do retângulo original, né? Porque você teria apenas reduzido ele na horizontal. A mesma coisa vale se você quiser pegar a parte de cima, que é a metade, ou a parte de baixo. Olha lá. Ó. Por isso que quando você reduz uma imagem, alguma figura na metade, você divide a área na 4ª parte. Por quê? Porque a área é um lado vezes o outro, ou seja, o produto das dimensões. Então, como a área é um lado vezes o outro, e a escala ela é apenas uma referência de uma dimensão, quando você reduz a imagem, você está reduzindo ela na diagonal, você está usando uma dimensão apenas. Agora, quando você trabalha com a área, você está usando a horizontal e a vertical. E um lado vezes o outro, como os dois estão em centímetros, você vai ter centímetro vezes centímetro, que é centímetro ao quadrado. Então, se você reduz uma figura à sua metade, a área ela cai em 1/4. Ou, se você pensar ao contrário, se você tem uma imagem e você dobra o tamanho dela, a área vai ser 4 vezes maior. É assim que funciona, tá? É sempre ao quadrado. A gente pensa na área como sendo ao quadrado. E se eu quisesse, então, dividir esse novo elefante na metade novamente? Bom, o que eu iria fazer? Eu ia fazer a mesma coisa. Eu viria aqui, pegaria uma diagonal como referência, olha lá, e colocaria aqui nesse elefante. Olha lá. Daí, o que eu iria fazer? Eu iria desenhar um ponto na metade dessa diagonal, que é aqui, ó, nesse lugar aqui, que eu já fiz as contas previamente. Então, na hora que eu pegar uma nova imagem do elefante, o que eu vou fazer?
melhor, eu já tenho ela salva aqui, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou trazê-la para cá, em cima desse elefante aqui, tá? E aí, ó, eu vou puxar em diagonal até chegar, ó, posso fazer o que eu quiser com o meu elefante, ó. Como eu estou com a figura salva, na hora que eu encaixar ela aqui no centro da diagonal, ó, a proporcionalidade ela se mantém. Tá vendo? Então, o que que eu vou fazer agora? Ó, note o seguinte, se eu quiser colocar esse elefante aqui em relação a esse elefante grande, ou seja, eu vou preencher com elefantezinhos essa imagem média, vão caber 4 imagens pequenas na média. Ou seja, 4 mais 4 mais 4 mais 4. Ah, então quer dizer que esse novo elefante meu, que não é mais 1 para 2, essa nova escala aqui agora, ele é 1 para 4. Então, vamos colocar aqui que ela é 1 para 4. Então, como agora o meu novo elefante ele tem uma escala de 1 para 4, ó, o que que vai acontecer? Esse 1 para 2 que está escrito aqui é porque eu reduzi a imagem anterior, né? Quer dizer, então, que a área da imagem desse elefante vai ser 1 para 16. Ou seja, a área desse retângulo aqui, ó, que contém esse elefantezinho pequeno, ela é 16 vezes menor do que a área original que está escondida atrás dessas 4 imagens aqui do elefante, né? Ela é 16 vezes maior do que essa pititinha. A pititinha é 16 vezes menor do que a grandona. Tá? Note o seguinte, então. Ó, eu tinha uma imagem grande, reduzi ela na metade. Está aqui. Aí depois eu reduzi essa imagem à metade dela, ou seja, essa imagem aqui é a metade da metade. Então, eu reduzi ela 2 vezes. Se eu reduzir ela 2 vezes, ela é 4 vezes menor. Portanto, a área é 16 vezes menor. Seguindo esse mesmo raciocínio, se porventura eu quiser pegar aqui esse elefante pequenininho, que agora é mais fácil eu fazer assim, né? Eu venho aqui, ó, e coloco aqui, redimensiono para cá. Se eu tiver esse elefante pequenininho aqui, que eu sei que ele é 1 para 4, eu vou colocar ele aqui do lado apenas como referência, para não mexer naquele que está ali. O que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma diagonal, do mesmo jeito, ó. Vou colocar aqui, olha lá. O meu ponto médio da diagonal, ele está aqui no mesmo lugar do elefante, quase no coração dele, né? E aí agora, o que que eu vou fazer? Eu vou reduzir essa imagem pequenininha à metade novamente. Olha lá, então já vou trazê-la para cá. Como eu já tenho o padrão da dimensão, olha aqui, ó, a referência, ó, eu já venho e coloco ela certinho. Pronto. E agora, ó, eu venho e reduzo ela e coloco o cantinho dessa diagonal aqui, ó, na metade do elefante. Olha lá. Portanto, a escala desse elefantezinho é 1 para 8. Ó. Por quê? Porque ele é a metade da metade da metade do elefante original. Bom, então, isso quer dizer o quê? Que para esse elefante pequenininho se tornar aquele elefante grandão que estava aqui, ó, eu tenho que multiplicar as dimensões dele, ou seja, verticais e horizontais, por 8. Para esse elefante aqui se tornar aquele elefante grandão, tenho que multiplicar as dimensões dele por 4. Para esse elefante que está aqui, ó, o médio, né, na escala de 1 para 2, se tornar o elefante grande, eu tenho que multiplicar as dimensões dele por 2. E em termos de área? Bom, a área desse elefante aqui, que está na razão de 1 para 2, a área é 4 vezes menor. Por quê? Porque eu preciso de 4 deles para ocupar o espaço da anterior. Já esse aqui, ó, a área vai ser, então, o quê? 16 vezes menor, né? Ó, 16 vezes menor. Estamos falando da área. 16 vezes menor. Como a gente sempre trabalha com o quadrado, ó, como é 1 para 8, quer dizer que esse elefantezinho pititico ele vai ser 64 vezes menor. Ele é tão pequeno que nem coube aqui, ó. Então, ele é 64 vezes menor. Vou até diminuir a letra, porque aqui não tem jeito, né? Vou ter que diminuir mesmo. Olha lá, ó, 64 vezes menor. Quer dizer que eu precisaria de 64 imagens desse pequenininho, entupir aqui de elefantezinho pequeno,
para poder ter aquele elefante original que nós tínhamos aqui. E é fácil você analisar isso, ó, porque esse pequenininho cabe em 4 nesse daqui, ó, que é o segundo pequenininho. Como tem 4 aqui e cabem 4 desse nessa daqui, 4 vezes 4, 16. Quer dizer que em cada retângulo desse aqui, do 1 para 2, ó, caberiam 16 desses daqui. 16 mais 16 mais 16 mais 16, 64, tudo bem? Então, pessoal, é por isso que quando a gente reduz a escala, a gente reduz a área no quadrado dessa unidade da direita aqui, ó, da escala, quando o número da esquerda for 1. Por isso que é importante a gente deixar o número da esquerda como sendo 1. 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10, 1 para 300, porque a gente pode pegar esse número aqui seguramente e elevar ao quadrado. Ah, e se eu tiver uma escala, então, de 2 para 3? Bom, se você tiver uma escala de 2 para 3, qual que seria o processo? Você teria que transformar esse 2 em 1. Essa é a primeira coisa que você teria que fazer. Então, essa escala aqui de 2 para 3 é a mesma coisa que você escrever 1 para 1,5. Sim, você divide os dois lados por 2. A ideia é justamente você deixar o número 1 aqui do lado esquerdo. Ó. Você precisa dele. Ah, então quer dizer que uma imagem que tem uma escala de 1 para 1,5, a área dele vai ser diminuída, então, em quanto? Bom, em 1,5 ao quadrado, ou seja, 1,5 vezes 1,5, que seria 2,25. Ó, porque é sempre o quadrado do número da direita quando o número da esquerda for 1. Ou seja, uma figura que está na escala de 2 para 3 em relação ao original, quer dizer que ela foi reduzida em 1,5 vezes. Ela é 1,5 vezes menor do que a imagem original. E a sua área é 2,25 vezes menor. Tá certo? Bom, espero que vocês tenham entendido, tá? É assim que a gente trabalha com escalas, é assim que a gente monta escalas. E deixo aqui para vocês, então, o meu abraço.